Da transmissão das redes sociais, do YouTube, quantas almas não teriam sido alcançadas naquelas épocas? E hoje nós temos essa ferramenta, então eu peço para você que está aí na sua casa, que você possa compartilhar a transmissão desse culto, porque com certeza Deus vai falar com alguém. Amém? Quem trouxe a Bíblia, abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme e numeroso os ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos, e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Agora o versículo 12. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra no domingo à noite, depois do culto, e ontem recebi a missão de estar aqui transmitindo e ministrando a palavra de Deus. E lendo e estudando esse texto de Ezequiel, que é o texto mais famoso do seu livro, e o texto de Ezequiel 37, ele se tornou o texto mais conhecido, ou mais famoso, talvez pela sua simplicidade. Ezequiel, sem sombra de dúvida, se não for o mais, é um dos livros mais difíceis de se interpretar da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, porque o livro de Ezequiel, ele é repleto de visões, incessantemente visões. O ministério profético de Ezequiel foi um ministério de muitas visões. O ministério de Ezequiel começa quando ele já era um sacerdote, no 5º ano do exílio do rei Joaquim.
A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Ezequiel, ele é um profeta que profetizou dentro do exílio, do cativeiro da Babilônia, que foi o mais terrível, ou a mais terrível escravidão que Israel viveu na mão de seus inimigos. Não 30, não 40 anos, como na época dos juízes, mas um cativeiro de 70 anos. Deus queria tratar com a nação de Israel, e foi preciso um cativeiro prolongado, para que uma geração descesse e outra geração subisse em vida, para dar continuidade ao projeto de Deus para aquela nação. Entenda bem, Ezequiel, ele é contemporâneo dos profetas Jeremias e do profeta Daniel. O seu ministério foi um ministério não tão longo, durou 22 anos, e foi inteiro dentro do cativeiro. No capítulo de número 33, no versículo de número 21, Ezequiel, ele diz que era o ano 12 do exílio, e um forasteiro, ou alguém que escapou de Jerusalém, veio gritando: a cidade caiu, os muros foram derrubados, Jerusalém está no chão. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E aquelas pessoas que estavam no cativeiro diziam: Abraão era um só homem, e Deus lhe deu uma terra. Nós somos muitos, certamente o Senhor nosso Deus nos dará muitas terras como propriedade. Mas a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E Deus disse àquela nação: como que vocês, sendo idólatras, comendo carne oferecida a ídolos, derramando sangue, confiando na espada, vocês mancham a mulher do seu próximo, e dizeis que eu vos darei uma cidade como propriedade. O profeta estava profetizando, e no capítulo 33 o texto vai discorrendo, e Ezequiel diz: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó filho do homem, essas pessoas, quando ouvem a sua profecia, elas acham que você é apenas um poeta, ou alguém que toca bem o instrumento. A palavra não entra em seu coração. Eles acham que você é uma pessoa dotada de palavras. Preste atenção. Deus estava alertando aquele povo, dizendo: como que vocês querem herdar uma terra que eu prometi ao seu pai Abraão, se vocês são idólatras, se vocês fazem abominações? E o próprio Deus diz para Ezequiel: eles acham que você é um poeta, que você é apenas uma pessoa de palavras bonitas. E parece que muitas pessoas, elas vêm para o culto e acham que a hora da ministração é uma hora de palavras bonitas, é uma hora onde os poetas vão falar, mas estão enganadas, porque culto, irmãos, não é como cruz de Caravaca. Culto não é como ferradura atrás da porta. Culto não é um galho de arruda atrás da orelha. Culto não é
é jogar búzios, aqui ninguém vem ler sua sorte, aqui ninguém vem ler sua mão, aqui ninguém vem falar o seu destino. A palavra de Deus estava dizendo: Ezequiel, as pessoas acham que você é um poeta, mas eles vão ver que quando a palavra profética ela chegar no vale, as coisas vão começar a acontecer. Isto aqui não é sorte de adivinhação. Deste púlpito saem palavras proféticas para o vale. Do capítulo 33, versículo 21 ao capítulo 40, passam-se 13 anos. E neste interim está a profecia de Ezequiel 37. Muitas coisas se perderam no exílio. A Arca da Aliança, a figura máxima da presença de Deus. Os muros de Jerusalém foram derrubados. A cultura do povo foi colocada à prova quando se misturaram com os babilônicos. É por isso que Daniel recusa comer o manjar do rei. E quando chega o capítulo 37, a palavra do Senhor diz que a mão de Deus, ela estava sobre o profeta Ezequiel, e lhe levou sobre ao redor do vale. E Ezequiel diz que ele pôde ver que era muito numeroso. E faziam tantos dias que aqueles ossos estavam lá, que eles estavam muito secos, eles estavam sequíssimos. A profecia de Ezequiel 37, ela está coligada com a profecia de Jeremias 18. A visão de Ezequiel 37, está coligada com a visão de Jeremias 18. Em Jeremias 18, Deus disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu tenho algo para lhe mostrar. E Jeremias diz que ele viu um oleiro fazendo um vaso de barro. E de repente chega uma hora que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. E em Ezequiel 37, existiam os ossos sequíssimos sobre a face do abismo. Deus não levou Ezequiel para um jardim florido, Deus levou o profeta para um cemitério. E ali ele tinha algo para mostrar. E a primeira lição que eu aprendo nessa visão, na terça-feira passada foi pregado Isaías 42. A cana esmagada, ele não quebraria. Na quinta-feira foi pregado sobre amor fingido. No domingo foi pregado sobre não reconstruir os muros que o sangue de Cristo derrubou. A primeira lição que eu aprendo com essa visão, quando Deus pega o profeta, e ele leva até o vale de ossos secos, quando Deus pega Jeremias, e leva até a casa do oleiro, a primeira lição que eu aprendo com essas visões, é que Deus irá começar a direcionar os seus profetas para o vale, para mostrar a situação de um povo que clama por vida, porque o Espírito Santo de Deus irá trazer vida para um povo que está exilado sem sentir a sua presença. E prestem atenção, como que o Espírito Santo de Deus está direcionando as suas palavras. Terça-feira passada, o pastor Ederson, sendo usado por Deus, pregou que Jesus não veio para quebrar a cana esmagada.
E esta palavra de Ezequiel 37 está na mesma direção, porque quando Deus fala para o profeta, você ande ao redor do vale, e ele vê que os ossos estão sequíssimos, é Deus dizendo, eu não sepultei esses ossos. E quando Deus leva Jeremias para o oleiro e o vaso se quebra e ele começa a reconstruir, é Deus dizendo, eu não joguei o vaso fora. E a palavra de Deus que eu tenho para você esta noite, é que Deus não dispensa nenhuma alma, e a restauração irá chegar até nós. E sobre a face do vale, o versículo 2, Deus movimenta o profeta, para ele ter a direção, e ele diz, e me levou de um lado para o outro. Deus ainda dá visões aos seus profetas, e a mão dele ainda nos direciona. Quando nós entramos no culto, não pense que os louvores que são louvados é pura coincidência, é a mão de Deus direcionando os seus profetas. Não pense que os louvores ou que a palavra da oferta que é ministrada é mera coincidência, é a mão de Deus direcionando os seus profetas. Não ache que quando um profeta de Deus é tomado aqui para falar com alguém, é algo que surgiu no seu coração, mas é a mão de Deus direcionando para que a sua palavra alcance o nosso coração. E Deus diz, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver. Do versículo 3 até o versículo 6, há um diálogo entre Deus e o profeta. Deus começa a conversar com Ezequiel. Pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel diz, eu não vou nem palpitar, o Senhor sabe. E Deus diz, profetiza Ezequiel, que eu trarei a vida novamente. Eu colocarei tendões. Eu vou enxertar esses ossos de carne, eu vou envolvê-los de pele, e eu irei soprar vida para este vale que está derribado na sua frente. Preste atenção. Existe aqui um diálogo. E no versículo 7, Ezequiel diz, e eu profetizei, e coisa boa é quando um profeta profetiza, coisa boa é quando um profeta dá lugar para Deus lhe usar. Olha o versículo 7, então profetizei conforme a palavra que o Senhor me ordenou, eu profetizei conforme a ordem recebida. E deixa eu lhe falar algo, porque quando um profeta ele é direcionado por Deus, para entregar uma palavra que é da direção dele, Deus vai começar a mover as coisas. Prova disso, no versículo de número 8, Ezequiel diz, eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões. Quando o profeta profetiza, ainda no versículo 7, ele diz que ele escuta um barulho. Era um barulho como o som de chocalho, porque ele ouve os ossos se mexerem. E olha que coisa tremenda que acontece. E eu profetizei, versículo 7, conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, o som de chocalho. Olha isso. Os ossos se juntaram, osso com osso.
percebem que o vale que Ezequiel estava era um vale cheio de bagunça, porque os ossos não estavam em seu devido lugar. E a primeira coisa que acontece quando o profeta libera a palavra profética, a Bíblia diz que o osso com osso começa a se encontrar. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você que tudo aquilo que o diabo desorganizou, o Espírito Santo de Deus vai começar a organizar. Enquanto houver voz profética nesse vale, não haverá desordem. Deus vai começar a organizar a casa. O braço que acha que manda mais que a cabeça, Deus vai começar a organizar. A mão que acha que manda mais que a cabeça, Deus vai colocar no seu lugar. Então profetizei e o osso se encontrou com seu osso. Deus está dizendo: o meu corpo ficará ordenadamente certo. Deus vai começar a organizar tudo aquilo que o inimigo desorganizou. Quando a voz profética ela alcança as pessoas, algumas coisas acontecem. Primeiro, o Espírito de Deus repreende o espírito de confusão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Paulo está andando com Silas e uma moça possuída de um espírito de confusão. Quando eles passavam, ela gritava: eis que são homens de Deus. Aí vai homens de Deus levando a palavra do Senhor. Esse espírito enganava as pessoas. E os senhores que tinha essa moça, que era possuída como escrava, eles lucravam com isso. Eles lucravam. E ela dizia: aí vai um homem de Deus. Ouçam, porque estes são verdadeiros homens de Deus. E Lucas, escrevendo a carta de Atos, diz assim: finalmente Paulo se sentiu incomodado. E finalmente Paulo se sentiu incomodado. Deus vai começar a incomodar os seus servos. Irá repreender o espírito que causa confusão. Deus irá incomodar os seus servos, e eles irão estender as mãos, e irá ser repreendido o espírito de confusão, porque dentro da casa de Deus não há espaço para confusão, até porque no nosso Senhor é o caminho, é a verdade, que não nos deixa ser confundido. A segunda coisa que acontece quando a voz profética é liberada para as pessoas, ou uma igreja que possui a voz profética, é que essa igreja é dotada de estratégias de Deus. Gênesis 41, versículo 51. Deus revela a José um sonho que Faraó teve e lhe dá a interpretação. E José estoca no Egito, prevendo uma fome que viria. Uma grande quantidade de trigo. Deus deu a estratégia a José. E no versículo 51, a Bíblia diz que todo mundo estava indo ao Egito em busca de trigo.
e a igreja que tem uma voz profética ativa, o mundo inteiro vem atrás deles para buscar trigo. O Espírito Santo de Deus irá dar estratégias para pessoas que estão sendo tomadas pelo Espírito de Deus. E não se surpreenda quando chegar pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul. Porque Deus nos dá estratégia para alimentar aqueles que têm fome. Enquanto houver trigo em nossa casa, a nossa casa estará cheia de pessoas sedentas. A terceira coisa que acontece quando a voz profética, ela existe na igreja e é liberada para o seu povo. Deus começa a manifestar cura. Olha o que fala o versículo 8 de Ezequiel 37. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. A primeira área que o Espírito Santo de Deus, ele cura na vida de um crente. Deus colocou tendões, ligamentos, nervos, em outras traduções, nervos. O nervo é responsável pela comunicação do sistema nervoso central com o restante do corpo. Os ligamentos é responsável em fazer o corpo funcionar em sua atividade. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus, ele curou de Israel, foi a sua comunicação. O cativeiro de 70 anos acabou com a idolatria do povo. O povo parou de clamar os seus ídolos. E quando saíram do cativeiro, passaram a ter uma comunicação com o Senhor. A primeira coisa que Deus quer curar na vida de um crente é a falta de comunicação do crente com Ele. Nada acontece na vida de uma pessoa se ela perder a comunicação com o Espírito Santo de Deus. Se o crente perder esta comunicação, ele perde o direcionamento. Já conversou com crente que não ora? É uma pessoa desorientada espiritualmente. Ele não tem discernimento. Deus está querendo curar a falta de discernimento. A comunicação entre nós e Deus, ela tem que estar sadia. Deus estava dizendo ao profeta: fala para a casa de Israel que não adianta ele conversar com pau, com pedra, se a nossa comunicação não estiver sadia, é impossível deles verem a minha manifestação, é impossível deles serem curados. A nossa comunicação entre nós e Deus, ela tem que estar 100%. É por isso que crente não pode deixar de orar, porque a oração nos dá discernimento do que é bom e do que é ruim. É na oração que Deus revela as suas intimidades, é na oração que nós adquirimos autoridade, é na oração que nós adquirimos poder. A segunda coisa que o Espírito de Deus quer curar são os tendões. Lembra da igreja de Laodiceia?
vocês não são quentes, vocês não são frios. Isso acontece porque a cidade de Laodiceia dependia das águas da região de Colosso e de Herápolis. E uma possuía água quente, e a outra possuía água fria. E quando esta água chegava até a cidade, a água chegava morna. E as pessoas não conseguiam beber. E na verdade Deus não estava falando para Laodiceia. Deus não estava falando que eles não eram pentecostais. Deus não estava se queixando que eles eram frios. O que Deus estava falando era: a água gelada gera refrigério, vocês não refrigeram mais. A água quente é uma água terapêutica, ela cura, vocês não curam mais. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Laodiceia, você perdeu a sua movimentação, vocês não fazem mais nada, não dão refrigério e vocês não trazem cura. E quem me dera se desse um ou outro, mas vocês são mornos. O que Deus estava dizendo era: vocês não têm tendões, vocês não têm ligamento, vocês não funcionam, mas o Espírito Santo de Deus está aqui com a sua voz profética para dizer: você vai voltar a funcionar, você vai voltar a se movimentar. O exílio não vai acabar com a sua movimentação. O coronavírus não vai acabar com a sua movimentação. Enquanto existir a voz profética na terra, a igreja se movimentará. Obreiros não vão deixar de se movimentar. Diáconos não vão perder o seu ligamento, presbíteros não vão perder a sua atividade, pastores não irão perder a sua movimentação. Deus estava dizendo a Ezequiel: eu vou curar a falta de ousadia, eu vou curar a falta de fé, eles vão se movimentar mais uma vez. Deus disse: eu vou colocar carne. Deus estava dizendo: eu vou dar força e equilíbrio. Esta pandemia não irá tirar o nosso equilíbrio. Este isolamento social, que na verdade já está virando um isolamento espiritual, não irá tirar a nossa força. A voz de Deus ainda clama sobre o vale. Fique de pé para encerrar. Deus disse: eu vou colocar pele. O Ministério de Louvor vai louvar. Ministério de Louvor resumido em 3. E Deus está dizendo: eu vou colocar pele. Deus estava dizendo a Ezequiel: profetiza para esse povo que a minha proteção não sairá deles. Ezequiel, profetiza para este vale que a minha proteção não se apartará deles. Eu não sei se você está preocupado, mas a voz de Deus está dizendo: a minha proteção continuará com o meu povo. E por último, no versículo 12, Deus disse a Ezequiel: profetiza. E aqui eu oro: por isso profetizei e disse:
Assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, aleluias, eu irei abrir os seus túmulos, irei fazê-los sair, trarei vocês de volta a Israel. Deus está abrindo sepulturas, sepulturas ministeriais. Deus está abrindo sepulturas ministeriais. Deus está abrindo os túmulos da comunhão. Deus está abrindo o túmulo da atividade espiritual. Deus está abrindo o túmulo da oração. Deus está abrindo o túmulo de ministérios proféticos. Deus está abrindo túmulos de ministérios missionários. Deus está abrindo túmulos de ministérios pastorais. Deus está abrindo túmulos de corpo de obreiros. Deus está abrindo túmulos de profetas profetizando em sua casa. Deus está abrindo túmulos de levitas. Deus está abrindo túmulos de pregadores. Deus está dizendo: eu irei abrir a vossa sepultura. Se o talento estava enterrado, eu vou desenterrar. Se o louvor estava enterrado, eu vou desenterrar. Se a profecia estava enterrada, eu vou desenterrar. Se língua estranha estava enterrada, eu vou desenterrar. Deus está abrindo as vossas sepulturas. Os seus talentos não ficarão enterrados. Deus está abrindo túmulos. Deus está abrindo sepulturas. Tem pessoas que vai voltar à sua atividade ministerial. Tem pessoas que vai voltar à sua vida de oração. Tem pessoas que vai voltar a exercer seu ministério profético. Tem levitas sendo desenterrados nesse vale. Deus está dizendo: profeta, não pisa nos ossos, a cana esmagada eu não vou quebrar.